Uma das dúvidas que muitos empresários têm é: se eu aumentar a quantidade de produtos e serviços que eu ofereço aos meus clientes, isto vai aumentar o meu lucro? Meu nome é André Silva e hoje eu te convido para a gente analisar juntos essa situação. Vamos lá. Primeiramente, antes da gente tentar entender se isso vai aumentar ou não o nosso lucro, a gente tem que alinhar um pouco o nosso pensamento, para a gente poder entender melhor o que é uma receita, o que é o lucro, para que a gente possa fazer uma análise melhor. A receita seria o montante de dinheiro que a gente recebe pela venda ou pela prestação de algum serviço. Então isso aqui é o valor, seria o valor bruto que a gente recebe por aquilo, certo? Já o lucro vai ser o valor que a gente recebeu de receita, menos os custos. Isso aqui ficou feio. Então vai ser isso menos os custos. Que aí os custos podem ser matéria-prima, vão entrar nos custos, matéria-prima, mão de obra, impostos, e dentre outros que vai depender de serviço para serviço, produto para produto, certo? Então isso aqui vai ser os custos. Então o nosso lucro vai ser o que a gente vai receber de receita menos os nossos custos. E aí a gente tem o nosso lucro para um produto. A gente vai ter o lucro para outro produto. E o lucro para cada produto vai ser diferente, porque cada produto vai usar uma matéria-prima diferente, uma mão de obra diferente, vai necessitar um trabalho de marketing diferente, às vezes até mesmo a sua dedicação, o seu tempo trabalhando em cima daquilo vai ser diferente. Então, cada produto tem o seu lucro diferente, mas a receita às vezes pode ser igual, certo? Então, entendido isso, a gente pode começar a fazer uma análise. A gente vai fazer uma análise, iniciando, em cima da minha empresa. Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, eu trabalhava somente com essa parte de decoração. A gente fazia decoração de eventos, então só trabalhava mais com essa parte de decoração, era o nosso foco inicial. E aí eu ia para os eventos e começava a observar que o pessoal contratava o brinquedo, contratava buffet, contratava mágico, contratava contador de história, então tinha todo um conjunto de serviço, todo um mix de produto que eu vi naquele momento como uma oportunidade para eu agregar tudo. Contudo, eu não tinha muito conhecimento naquela época de gestão, então para mim eu falei, poxa, um serviço de buffet para uma festa, vamos supor que a pessoa estava pagando R$5.000. Que eu perguntava para o cliente, sempre tive essa facilidade de conversar com o cliente e perguntar sobre os custos de tudo com o cliente. Então eles eram abertos comigo, né? Sempre a gente conversava assim de uma maneira muito clara e eles me abriam muito isso. E aí eu via, pô, R$5.000 em um dia vai aumentar muito o que eu vou ganhar, né? Então eu pensava nisso, eu não tinha ainda em mente o que poderia vir por trás disso, né? Os custos que iam vir por trás disso. E depois disso, depois que eu comecei a oferecer buffet, comecei a oferecer outros serviços, eu comecei a ver que entrava muito dinheiro, mas ao mesmo tempo estava saindo muito dinheiro. E aí foi quando eu sentei, comecei a fazer uma educação financeira junto com o Sebrae, tudo para poder entender para onde estava indo o dinheiro. E aí foi quando eu vi isso aqui, que o buffet ele me dava um alto investimento, eu precisava investir muito, e constantemente você precisa investir muito para você continuar mantendo qualidade de produto, aparência das porcelanas, dos cristais que você usa para servir, tudo isso conta nessa área aqui do buffet. A pessoa não olha somente a comida, toda a apresentação conta. Então aqui é todo um conjunto para você oferecer esse serviço. Então eu tinha, né, com esse tipo de serviço, um alto investimento, um custo com insumos variáveis. Então assim, numa semana as verduras que eu usava, as frutas que eu utilizava, tinham um preço muito bom, mas na outra semana era terrível.
Eu tinha que andar muito para comprar frutas e verduras barato. Um exemplo era o tomate, que teve uma época que ele variava muito. Tinha semanas que ele estava mais barato, tinha semana que ele batia quase R$ 10 o quilo. Então, assim, a gente tinha que rebolar para poder manter os custos baixos aqui. Só que antes de eu saber disso, eu não comprava em qualquer lugar e aí o custo ainda ia mais em cima. Então, assim, meus primeiros eventos que eu fiz isso aqui, eu não ganhei nada. O primeiro, praticamente, eu tive prejuízo com o buffet. Foi todo o dinheiro ainda eu tive que colocar para poder manter a qualidade que eu prometi. Já os outros dois que vieram depois ainda ficou empatados. E aí só depois que eu procurei ajuda que eu fui ver realmente, poxa, vamos ver. Que eu sentei mesmo e coloquei no papel que eu fui ver, não, isso aqui precisa aumentar, eu preciso aumentar isso para poder ter custo. E aí também, custo com pessoal é um custo maior, porque você vai precisar de pessoas que estão, como se diz, que estão acostumadas a servir em grande demanda, porque você precisa, num buffet, você precisa de agilidade. Então não adianta você ter aqui qualquer pessoa para fazer uma comida, qualquer pessoa para servir, sendo que isso aqui vai atrapalhar todo o desempenho. E aqui você vai ter a etapa lenta do seu processo. E a etapa lenta no processo é perda. Perda é percepção do cliente. O cliente vai ver, poxa, não estou sendo serviço, está demorando. Ele vai olhar tudo e para ele aquilo tudo foi perdido. Não adianta a comida estar boa, sendo que ele não foi servido. Não adianta a comida estar boa, sendo que não está sendo feita a reposição na mesa de buffet. Então, é todo um conjunto que me dava um custo de investimento muito alto, com treinamento, com tudo isso, certo? Então, essa parte aqui, para o padrão que eu queria, ela estava me consumindo muito. Mas, depois que eu acertei questão de cobrar, da quantidade que eu cobrava para o custo que eu tinha, eu comecei a ter meu lucro. Mas em contrapartida, eu ofereci também outros serviços. Um outro exemplo que é o de decoração, que foi o meu carro-chefe e que a gente continuou sempre trabalhando junto. O de decoração, o investimento é muito baixo quando comparado com esse. A comparação aqui é entre esses dois, disso aqui dessa análise. Já a matéria-prima também. Matéria-prima da decoração que a gente tinha era pouca, assim, o custo dela era pouco e praticamente o custo de matéria-prima que a gente tinha aqui dava para ser usado em vários eventos, então você diluía bastante, né, o custo de algumas matérias-primas e variava pouco, porque teve até um momento que eu falei, não, para eu diminuir mais ainda aqui, eu comecei a pegar direto com o fornecedor. Eu tirava o intermediário, fornecedor não, fabricante. Então comecei a tirar o intermediário, que era o distribuidor, né? Então ia direto no fabricante. E a mão de obra é mais barata. Nesse caso aqui a mão de obra é mais barata. Por que que é mais barata? Porque aqui, dependendo do que você precisa, da necessidade que você precisa para a pessoa para te auxiliar, você pode contratar uma pessoa para te ajudar. Você não precisa necessariamente contratar um decorador. Porque às vezes você já vai estar com todo o planejamento pronto da decoração, aí chega lá no dia só execução. Execução é mais fácil de você treinar, porque vai chegar lá no dia você só vai atuar como um líder e delegando funções, certo? Então essa era a minha situação. E aí eu vi que nesse caso aqui, eu tinha, vamos supor que eu poderia pegar, vamos colocar um valor aqui, de R$800. Uma decoração com valor de R$800. Isso aqui me daria um custo, às vezes, de 300. E aqui, eu teria um lucro de R$500. Enquanto aqui, muitas vezes, o lucro chegava aqui em torno de uns 20% a 30%. Dependendo do... 30% era quando conseguia custos bons aqui. Então, assim, girava em torno de uns 20% de lucro aqui. E isso aqui tomava o dia todo. Então, você tinha um evento, praticamente você ficava por conta disso. Enquanto uma decoração, você consegue fazer, às vezes, 6, 7 eventos, dependendo do tipo de decoração e da complexidade dela. Então, depois que eu comecei a analisar aqui, eu vi que
havia alguns serviços que eu oferecia que não estavam mais valendo a pena, porque eles estavam travando o desenvolvimento da empresa, certo? E aí foi quando eu comecei a analisar quais serviços que realmente compensavam a gente continuar ou não. E aí foi quando eu falei, não, vamos dar um break na empresa, vamos segurar um pouco e vamos reestruturar a empresa para a gente poder reavaliar o que realmente vale a pena trabalhar e continuar. E aí a gente está nesse processo de reestruturação agora, certo? E aqui a gente tem isso aqui. Isso seria no meu caso. Agora vamos pegar um outro exemplo. Um exemplo mais conhecido, McDonald's. No início, ela oferecia vários produtos. Vários produtos. Além do hambúrguer, da frita, do refrigerante, do milkshake, era servido também carnes, né, petiscos, crepes e dentre outras coisas. Então, teve um momento em que um dos irmãos dos McDonald's, dos brothers, né, ele sentou e começou a analisar, fez análise do quê? Dos seus registros, do que estava sendo vendido, da quantidade que estava sendo vendido, dos custos dos insumos que ele estava comprando. E aí foi quando ele constatou que 87% do lucro dele vinha apenas de três elementos que eles vendiam, de 3 produtos que eles vendiam. Um deles era o refrigerante, a batata frita e o hambúrguer. Então, este combo aqui, né, desses 3 itens, proporcionava a ele 87% do lucro. Quando ele viu isso aqui, o que ele fez? Cortou os outros produtos. Porque ele viu, vale mais a pena eu focar todo o meu esforço em 3 produtos, que eu vou ter mais tempo, eu vou ter mais dedicação para esses 3 produtos, do que eu tentar abraçar o mundo e para aumentar aqui somente 13% de faturamento, de lucro no total. Entende? Você começa a entender a sacada de você entender os seus números, que é isso aqui, quando você começa a entender seus números, você começa a ver, poxa, vale mais a pena eu investir em 3 produtos do que eu ter aqui, no caso, pelo que eu contei, dava em torno de uns 10 a 11 pelo menos, que eles tinham antes, né? Em torno de 11 itens, vamos colocar aqui. Então, assim, para você olhar a questão de gestão de estoque, de tudo, compra de produtos para 11 itens, é muito mais trabalhoso do que isso aqui. A logística para você guardar tudo isso, para você servir, para você entregar, para você preparar, é muito diferente de quando você tem apenas 3, certo? Esse é um exemplo do McDonald's. E qual que é o resumo de tudo isso? Cara, o resumo de tudo isso é, para você saber se realmente vai valer a pena você aumentar ou não o seu mix de produto, é conhecer os seus números. Conheça os seus números, porque só você vai saber realmente qual que é o seu custo operacional, qual que é o seu custo de produção do seu produto e qual que é o custo do seu serviço, da sua mão de obra. Coloque tudo isso no papel, você vai perder, assim, não é perder tempo, você vai investir um tempo ali para fazer essa análise que vai te fazer ganhar dinheiro. Então conheça os seus números. Conhecendo os seus números e diante disso aqui, dessa análise, você vai para cá. Regra do 80-20, que é você pegar produtos que te dão 80% de lucro, de retorno, quando você investe apenas 20% do seu tempo, dos seus insumos, que foi o que eles fizeram aqui antes, o pessoal do McDonald's. Eles pegaram os produtos que estavam dando maior lucro e focaram neles, porque eles pegam produtos, 3 produtos, 20% dos produtos dele, que estava dando praticamente 80% do resultado. Então foque nessa regra aqui. Conhecer os seus números, sente e vá para isso aqui.
Aí você, poxa André, eu não sou bom de números, eu não sou bom de análise. Não tem problema. A gente não nasce sabendo. Então, para isso que existe o Sebrae me ajudou muito e ele ajuda muitos empresários, muitos empreendedores. Basta o quê? Você pegar o carro e ir até eles, ou ir até um posto de atendimento. Eles são muito solícitos, então vá até eles. Lá também tem outros cursos que você pode aproveitar e fazer tanto online quanto presencial. E dependendo do regime da sua tributação, ainda você tem desconto em alguns serviços, como consultoria financeira. Você vai ter um consultor que ele vai na sua empresa, estudar a sua empresa e te dar soluções financeiras para você melhorar a sua empresa. Então, vale a pena, vá, converse com o pessoal do Sebrae e eles vão dar um suporte. E, se você quiser também, tem outros meios, né? Consultor conversa com outros empresários. Conversar com outros empresários também te ajuda muito a entender isso aqui. Né? Você vai ver que vai conversar com eles, eles vão começar a falar de números contigo e vai te ajudar bastante. Então, resumindo, conheça os seus números e depois regra do 80-20. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção e se você gostou, compartilhe com algum colega que mereça entender melhor esse assunto, né? Para que ele consiga se desenvolver melhor, porque eu acredito que conhecimento ele só é válido quando a gente compartilha. Então, se você gostou, compartilhe isso e se inscreva para você ficar sabendo dos próximos vídeos e das próximas novidades que a gente está preparando aí para vocês. Certinho? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.